Passagem bem conhecida, Evangelho do Filho de Deus, a qual nos escreveu João, capítulo 11. João, capítulo 11. Você já percebeu que há momentos na nossa vida que a palavra de Deus que nós recebemos, que as respostas de Deus para as nossas vidas não tem nada a ver com a realidade daquilo que nós estamos vivendo? Você recebe uma palavra, aquela palavra até queima no teu coração, mas aquela palavra ela não condiz com a sua realidade. Eu acredito que você já viveu isso. Eu acredito que você já passou por isso. Eu acredito que o Senhor está diariamente falando conosco. Deus não fala só num ambiente de culto. Deus também fala quando nós estamos em casa. Deus também fala quando nós estamos passando por uma circunstância, por uma situação difícil. Deus, Ele fala quando nós estamos trabalhando. Muitas das vezes você abre a internet e do nada aparece uma mensagem. Alguém trazendo uma palavra. E aquela palavra ela queima dentro de você. E é o Senhor falando que você é mais do que vencedor. O Senhor falando que você é um valente, um guerreiro. Só que quando você olha para a sua realidade, você fica procurando esse guerreiro. Porque talvez você não está vivendo os seus melhores dias. E você está passando por um momento de fraqueza. Momentos em que você recebe uma palavra, em que Deus está usando alguém para dizer que você é mais do que vencedor e você está vivendo uma realidade de derrota. Será que somos nós que estamos nos iludindo? Ou será que nós estamos sendo enganados? Ou estamos nos enganando? Ou então Deus não está usando ninguém? O Senhor me trouxe nessa noite aqui como profeta para ter essa conversa com você hoje. Porque você está precisando ter essa conversa com Deus hoje. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim para ele, diga para ela assim: você está preparado, preparada para ter essa conversa com Deus hoje? E muitas das vezes as coisas não estão acontecendo e não é falta de fé não. Só que ao mesmo tempo que você tem fé, o seu coração ele está cheio de dúvidas. Cheio de incertezas. Eu quero ler com você esse texto de João 11, porque aconteceu aqui.
com essa família. Aconteceu com Marta e Maria. Está escrito assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E eu chamo a sua atenção para o verso 5. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde ele estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Se ele dorme, vai. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. E você diz amém. O milagre da ressurreição de Lázaro é um dos milagres, é um dos relatos mais poderosos dentro do Evangelho. Esse milagre, ele é narrado apenas por João. Ele não foi narrado pelos demais evangelistas. E nós temos aqui um relato cheio de detalhes de como foi esse milagre. Acredito que todos aqui que estão presentes, aqueles que estão na internet, já ouviu falar de Lázaro. Já escutou pregações acerca de Lázaro. Já deve ter visto algum vídeo retratando a história de Lázaro. Primeiramente, nós precisamos entender quem era Lázaro e quem era Marta e Maria. Eles eram 3 irmãos que moravam em um vilarejo chamado Betânia. Era uma vila pequena que ficava próximo de Jerusalém. E Jesus, ele tinha intimidade com esses 3 irmãos. Jesus, ele era amigo destes 3 irmãos. Houve momentos em que Jesus passou a noite na casa deles. Houve momentos que Jesus parou para fazer uma refeição na casa deles.
Havia um relacionamento entre eles. Jesus amava Lázaro. Jesus também amava Marta e Maria, e era recíproco, porque eles também amavam Jesus. Eles valorizavam a presença de Jesus. Era sempre um privilégio receber Jesus na casa deles. Na verdade, quem é que não gostaria de receber uma visita dele? Ter ele sentado na mesa, dando graças pelo pão que está sendo servido. Quem é que não gostaria de receber essa visita tão maravilhosa do Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Rei do Universo? E o mais maravilhoso é que Jesus entrou em várias casas. Só que quando Jesus estava na casa da Marta, da Maria e do Lázaro, ele estava na casa de pessoas que sabia quem ele era, conhecia a missão dele, sabia perfeitamente qual era o seu propósito. Por quê? Porque Jesus entrou em algumas casas de pessoas que queriam os milagres que ele realizava, mas que não o reconhecia como o Salvador. Mas Marta, Maria e Lázaro reconhecia ele como Salvador. Sabia que ele era o Messias prometido por Deus. Porém, mesmo eles tendo relacionamento, mesmo eles se amando, sendo amigos, isso não impediu da doença, da enfermidade, tocar em um deles. Lázaro ficou enfermo, a doença era grave, a doença só se agravava. E quando Lázaro estava em um estado crítico, Marta e Maria decidiu que elas tinham que chamar Jesus. Então chamou um mensageiro e disse ao mensageiro: depressa, vai chamá-lo e diga que quem está doente é quem ele ama. Ou seja, não é qualquer um que está passando por um tempo difícil, por um momento complicado, não, é quem ele ama. Manda ele vir depressa. Aqui nós temos duas irmãs clamando, intercedendo. Aqui tem duas irmãs precisando de um milagre. Não diferente de algumas pessoas aqui hoje que também precisa de um milagre. Uns mais urgente, outros dá para esperar ainda mais um pouco de tempo, mas todos estão esperando um milagre. Quando o mensageiro chegou e disse: aquele a quem o Senhor ama está enfermo, eu peço para que seja projetado, se possível, o verso 4. O verso 4 é a resposta. Diga comigo, o verso 4 é a resposta. Quem está comigo aqui? Você está na terça da? Você está na terça da? Olha a resposta. Essa doença não é para a morte. Essa doença não acabará em... Rony, você está com pet? Olha para cá, presta atenção. A resposta dada por Jesus era tudo o que elas precisavam. Naquele momento de grande aflição, naquele momento de profunda dor, em ver Lázaro definhando em cima de uma cama,
Como é maravilhoso quando nós recebemos uma resposta de Deus, principalmente em tempos de grande aflição, principalmente quando nós estamos passando pela dor, pelo sofrimento, e de repente você recebe uma resposta de Deus. Como é maravilhoso você estar em um culto e só você e Deus sabe do que você está passando, e de repente Deus usa alguém para falar e trazer consolo para a tua alma, fazer despertar em você a esperança novamente. Por quê? Porque para quem está olhando para o irmão e vendo ele morrendo, e agora recebe uma resposta de Jesus dizendo: mas ele não vai morrer, não é para a morte. Por um instante, elas receberam um conforto, um consolo da parte de Deus. Eu imagino Marta olhando para Maria falando: hoje vamos dormir em paz. Por quê? Porque nós já recebemos uma resposta dele. Está vendo, Maria, como ele se importa com a gente, Maria? Mas a resposta, a palavra, Está me escutando? que elas receberam, naquele momento não alterou a realidade do que elas estavam vivendo. E eu quero chamar sua atenção para isso aqui, porque hoje Deus falou comigo. Nós queremos receber uma palavra que altere aquilo que nós estamos vivendo. Nós queremos uma resposta que traga uma solução imediata. Mas a resposta que elas receberam não trouxe uma solução imediata, a qual elas estavam desejando, ansiando. Não! Muito pelo contrário, elas têm uma resposta de Jesus dizendo: não vai morrer. Tudo que está acontecendo é para a glória de Deus. Mas quando elas olham para o Lázaro está dando os últimos suspiros. Muitas das vezes você vai receber uma palavra de Deus que não vai alterar a realidade daquilo que você está vivendo no momento. Eu entendo que é nesses momentos que a nossa fé é provada. Quando você precisa continuar confiando na resposta que você recebeu, por mais que a dor só se intensifica, por mais que o sofrimento permanece, mas você tem uma resposta, você tem uma palavra. Não, mas ele disse, e a Bíblia diz que ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa, caso diga alguma coisa e não cumpra. Mas e quando você olha para a situação e você vê que a situação só está se agravando, piorando, e você só tem uma palavra para se apegar nela: olha para essa pessoa que está perto de você e diga assim: se o Senhor disse, independente do que você está vivendo, Ele vai cumprir. O Lázaro morreu. Principalmente Marta, ela não enterra só o Lázaro, mas ela enterra a palavra que ela recebeu de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você: o problema não é enterrar o Lázaro, o problema é quando você enterra as promessas, é quando você enterra a palavra que você recebeu.
Só que você precisa entender que a palavra de Deus não está condicionada ao momento difícil que você está vivendo. Elas enterrou, elas entraram no período do Shivá, os 7 dias de luto, de sofrimento, de dor, de angústia. Elas não colocou roupas coloridas nem alegres, muito pelo contrário, elas se vestiram naqueles dias de roupas escuras. As visitas que elas recebiam eram de pessoas que de alguma forma tentavam amenizar a dor do luto, trazendo palavras de consolo. A pergunta é: mas cadê Jesus? Veio até os amigos distantes aqui para consolar, e aquele que estava sempre aqui partindo o pão conosco não apareceu nem no velório, não apareceu nem no dia seguinte para falar desculpa por ter atrasado. Talvez eu estou pregando para alguém aqui e você está vivendo algo semelhante a isso. E a sua esperança praticamente já acabou. As palavras que você recebeu de Jesus, você já enterrou. Mas presta atenção. Quero fazer essa pergunta para você: o que fazer quando todas as palavras que você recebeu de Deus não alterou em nada a realidade daquilo que você está passando? Olha para essa pessoa que está perto de você, pergunta para ele, pergunta para ela o que fazer. E aí, vai continuar acreditando? Vai continuar depositando a sua confiança no Senhor ou não? Eu imagino o coração de Marta. Por quê? Porque naquele tempo Jesus já era famoso por ter ressuscitado outras pessoas. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Mas ele ressuscitou a filha de Jairo logo após o falecimento dela. Não deu tempo nem de fazer velório. Ele chegou, levantou a menina e falou: dá alguma coisa para ela comer. Ele também ressuscitou o filho da viúva de Naim durante o funeral. Ele chegou, o menino já tinha morrido, já tinha preparado o corpo, mas no funeral ele chegou. Mas e o Lázaro, que ele não chegou nem depois do último suspiro e também não apareceu no funeral? Eu imagino a cabeça da Marta. É mais ou menos assim: o Jairo nunca foi amigo dele, apareceu naquele dia, ele foi lá e resolveu. A viúva de Naim nem conhecia ele foi lá naquele vilarejo e resolveu. E nós que somos amigos dele, ô Maria, nós é amiga dele, Maria. Ele não apareceu nem na hora que faleceu, não apareceu nem no funeral. Talvez você está passando por isso e está dizendo assim: eu não vou mais na igreja não. Não aconteceu nada na minha vida. Não, eu vou fazer campanha coisa nenhuma. Esse Deus aí fala que ama todo mundo, mas eu acho que não me ama não. Eu escuto todo mundo falando que Deus é amor, que Jesus te ama. Mas eu acho que eu sou o único que Ele não ama.
fez milagre até na vida do Zequinha, que nem na igreja vai. E eu estou lá na igreja, estou lá sendo fiel. Eu estou conversando com vocês hoje. O Senhor mandou ter essa conversa com vocês hoje. Está me usando para ter essa conversa. Jesus simplesmente permaneceu aonde estava. Mas não significa que ele não sabia o que estava acontecendo. Você pode estar sofrendo, chorando. Você pode estar passando por um tempo difícil, achando que Deus não se importa, mas eu lhe digo que Ele se importa e sabe o quanto está doendo, Ele sabe o quanto você está sofrendo, Ele conhece o teu coração, conhece a tua alma, Ele sabe, Ele conhece tudo, Ele conhece, Ele viu as suas lágrimas, Ele viu você no canto do quarto chorando, Ele sabe de por que Ele então não veio, por que então Ele não apareceu. Deixa eu te falar uma coisa, porque o tempo de Deus é perfeito. Não, eu posso estar chorando, sofrendo, eu posso estar angustiado, mas eu tenho que continuar crendo que o tempo de Deus é perfeito. Eu tenho que continuar confiando na vontade dEle. Por quê? Porque Romanos está escrito que a vontade dEle é boa, perfeita e é agradável. Então eu vou continuar confiando. Está difícil, eu sei que está, mas eu vou continuar crendo. Está doendo, eu sei que está, mas eu vou continuar acreditando. Eu não posso simplesmente enterrar as promessas que Ele me fez. Por quê? Porque os problemas aumentaram na minha vida. Eu não posso enterrar as palavras que eu recebi de Deus só porque a dor aumentou. Não, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar confiando, eu vou continuar crendo. Aí Jesus, passado alguns dias, Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: vamos lá em Betânia. Aos discípulos: mas até esses dias os judeus daquela região queriam te apedrejar. Os judeus daquela região lá queriam te matar. Você vai lá? Eu preciso despertar o meu amigo. Senhor, mas se ele está dormindo, está tudo certo. Se ele está dormindo, vai melhorar. Aí Jesus disse: ele está morto. Coloca o verso 14, porque isso aqui vai te chocar. E ele disse claramente: Lázaro. Verso 15: e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Olha o que Jesus está falando. Eu estou contente de não ter ido lá. Aquele a quem ele ama morreu já faz 4 dias. E ele está dizendo: eu estou tão contente que eu não apareci nem no funeral. Aí eu te pergunto: você vai entender Deus? Você vai entender a forma como Ele age, como Ele trabalha? Você vai entender? Então presta atenção. Sabe o que é mais incrível? É o significado do nome Lázaro. Porque Lázaro no hebraico significa Deus socorre. Não, vou repetir. Deus socorre, ou Deus é o meu socorro.
Ou seja, através do nome dele, ele declarou a vida inteira que Deus era o socorro. Ele declarou a vida inteira que Deus era aquele que socorria, só não socorreu ele. Deixa eu te falar, vai ter vezes na sua vida que você vai pregar, você vai falar, você vai contar testemunho, vai falar das maravilhas de Deus, vai falar que Ele cura, que Ele faz milagre, e às vezes não vai estar acontecendo na sua vida o que você anda pregando por aí. E alguém vai te desafiar e vai falar assim: você não fala tanto de Deus? Você não está sempre no culto? Você não está sempre falando, contando testemunho? Por que a sua vida está assim? Por que você está passando por isso? Por que você está vivendo isso? Às vezes nós não vamos compreender a forma como Deus trabalha. Mas na verdade Ele nunca pediu para mim e você compreender a forma como Ele trabalha. Ele sempre mandou confiar. Ele sempre mandou crer. Ele sempre mandou você manter a sua fé nele. Só isso. Ele nunca mandou você decifrar como Ele faz. Ele nunca mandou a gente compreender a maneira como Ele trabalha. Ele nunca mandou. Você já percebeu que muitas vezes nós queremos entender tudo, compreender tudo? Só que aí você tem que entender que Deus não se explica. Porque a partir do momento que você explicar a Deus, Ele deixa de ser quem Ele é. Deus é mistério. Só que Hebreus capítulo 11, versículo 6, projeta para mim. Está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Volta lá, filha. Sem fé é impossível agradar a Deus, e quem se aproxima dele precisa crer que Ele existe. Eu não tenho provas nenhuma, eu só sei e creio que Ele existe. Só isso. Por quê? Porque não é possível. Quando eu olho para os céus anunciam a glória dEle. Quando eu olho para a natureza anuncia a glória dEle. Quando eu olho para os mares anunciam a glória dEle. Então, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Você olha para o Titanic, alguém vai falar assim: o engenheiro tal fez parte desse projeto, o construtor tal fez parte desse projeto, o mecânico tal fez parte desse projeto. Quando você olha para algumas maravilhas que tem nesse mundo, ou alguns edifícios, alguém vai falar assim: não, alguém construiu, alguém fez, vai ter o nome de alguém numa placa. Alguém vai falar: não, isso aqui foi alguém que desenhou, foi alguém que fez, foi alguém que elaborou. Quem está entendendo? Agora, como que você olha para o Titanic e reconhece que realmente alguém fez ele, que alguém construiu ele, que alguém desenhou ele? E quando você olha para o planeta Terra, que é perfeito, que está tudo em equilíbrio, aí você fica: não, isso aqui não foi Deus que fez, não, isso aqui veio, sei lá, explodiu. Não, isso aqui não, eu já ouvi a teoria do Big Bang, não, eu já ouvi algumas coisas do Charles Darwin. Não, porque não é possível, não. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu como funciona o corpo humano? Você já estudou a anatomia do seu próprio corpo? Você viu como que tudo funciona perfeitamente? Ei, me desculpa, só de olhar para você, ver que está tudo funcionando, é porque existe um Deus que te fez, um Deus que nos construiu, um Deus que nos formou.
não preciso de um documento, de um livro, de qualquer coisa que decifre como Ele é. Não. Eu não preciso para poder crer nele. Não, eu creio que Ele existe, pronto e acabou. Eu creio que nesse momento, enquanto eu estou falando isso, e eu estou honrando o nome dEle falando isso, eu creio que Ele na sua eternidade já está com os olhos sobre esta igreja agora. Eu creio, eu acredito. Então você não tem que entender, você tem que crer. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: você não tem que entender, você tem que crer. Será que eu estou pregando para alguém que crê aqui? Faz aquele barulho que o diabo não gosta. Aleluia. Vamos acabar, né? Acabar. Quem quer que eu termine fala amém. Quem quer que continue a falar glória? Pena que acho que caiu a internet aí, né? Eu senti que caiu. Voltou? Porque essa seria nova lá no YouTube, hein? Alguns pregadores iam copiar ela. Olha para cá. Quando passou 2 dias, Jesus agora está vindo com seus discípulos. Quando Jesus chega no portão de Betânia, Jesus não entra em Betânia. Todo o cemitério era fora da cidade. Quando você vai em Israel, você logo vai aprender isso. Os cemitérios são fora dos muros. E cemitério no hebraico é Beit Halom, que significa morada dos mortos. Então presta atenção. Jesus não entra na cidade. Jesus fica no portão da cidade. Aí alguém vai falar assim: pastor, qual é a relevância disso? Você não enxergou a revelação aqui? Então eu revelo para você. É porque se ele entra na cidade, ele estava vindo para consolar elas. Por quê? Porque aqueles que veio consolar elas estavam dentro da cidade. Mas ele não veio consolar. Ele não veio trazer palavras de conforto. Ele chegou para resolver. Então não faz sentido eu entrar dentro da cidade se o problema está fora dela. Também não fazia sentido ele chegar lá para consolar elas, se o propósito dele é devolver o irmão delas vivo. Quem está entendendo? Talvez você está aí meio conformado com alguns problemas, só querendo uma palavra que amenize um pouco a dor. Mas hoje Deus não quer amenizar sua dor trazendo palavras de conforto para você. Ele quer que você aponte onde está o problema, que parece ser o fim para você, para que Ele vá e resolva. Só isso. Olha para essa pessoa com muita fé agora e fala assim: Ele pode. E segundo a palavra, diz que Ele vai resolver. Aí a Marta saiu da cidade. A Marta estava tão desapontada com Jesus. Ela amava Ele, mas ela não está mais acreditando muito não. Ela chegou e falou assim: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Coloca o verso 25, por gentileza. Vamos começar lá no 23. Vamos lá no 23. Verso 23.
João 11, 23. Olha o que está escrito. Jesus lhe disse: o seu irmão vai. A primeira resposta que trouxe um pouco de alento, de esperança foi: não vai morrer. Agora Jesus chega e a segunda resposta é: vai ressuscitar. Quem é que está falando? Quem é que está falando? Aí, olha só o que a Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição. Ou seja, ele vai ressuscitar, mas eu sei que é quando o Senhor morrer, ressuscitar, cumprir todo o propósito. E aí quando o Senhor voltar, eu sei que vai ressuscitar. Eu sei. Aí aqui está algo que explodiu no meu coração. Olha isso aqui. Jesus lhe disse: eu sou. Não, vou repetir. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não disse, eu vou. Ele não disse isso. Eu vou ressuscitar. Não, ele não disse isso. Ele também não disse, eu vou buscar a ressurreição para ele. Ele também não disse isso. Ele disse, eu sou a ressurreição. Ele está dizendo assim, eu sou a resposta. Eu sou. O tema da mensagem hoje é: Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Aleluia. Jesus é a resposta. E eu quero dizer para você aqui hoje que Ele me usa para te dizer: eu sou aquilo que você precisa. Eu sou. Mas a Marta não estava acreditando. Às vezes nós somos que nem a Marta. Sim ou não? Vê se você está sentado lá de uma Marta aí, dá uma olhada aí. Vê se tem cara de Marta, dá uma olhada aí. Se tiver com uma cara querendo questionar o pregador no final do culto por conta, é Marta. A Marta não crê não. Aí Jesus falou: vai chamar sua irmã. Vai chamar sua irmã. A Maria estava guardando o chivá. A Maria, uma vez que ela está guardando o chivá, ela só podia sair de casa para ir no cemitério, para chorar o seu morto. Principalmente nos 3 primeiros dias. Faz assim na pessoa que está perto de você: agora vai vir uma revelação. Porque segundo a cultura judaica, eles acreditavam, e até hoje acredita, que a alma fica do lado do corpo por 3 dias. Que a alma só sai de perto do corpo quando o corpo entra no estado de decomposição ou corrupção. Então eles acreditam que a alma fica ali por 3 dias. Então, nos 3 primeiros dias é os dias
que aqueles que mais amam o falecido, os parentes, vai no túmulo, chora. Jesus não chegou nem no segundo e nem no terceiro, chegou no quarto. Para não ter dúvida, a alma dele... Vou repetir, para não ter dúvida, a alma dele já foi, já partiu, já. Presta atenção. A Maria estava aguardando o Shivá. A Maria poderia muito bem falar assim para Marta: quem que chegou aí? Jesus. Manda vir daqui 3 dias. Passou 4 mais 3, completo 7. Manda ele vir depois. Sim ou não? É que nem eu e você, às vezes, está meio revoltado com Deus. Está meio bravo com Jesus. Eu não vou na igreja, coisa nenhuma. Eu não vou ler a Bíblia, coisa nenhuma. Aí a sua raiva é quando alguém fala assim: vai orar. Vou orar coisa nenhuma. Sim ou não? A Maria poderia. Por quê? Porque ela estava guardando a tradição do Shivá. Só que quando a Marta chegou lá e chamou ela em secreto, ou em segredo, algumas traduções dizem segredo. E por que a Marta chamou em segredo? Por quê? Não era só chegar lá e falar assim: ô Maria! Ó, Jesus está lá no portão lá. Sim ou não? Mas não, ela foi em... Olha aqui, ó, olha para cá. Jesus está aí. Mandou chamar você. A Bíblia diz: e Maria levantou imediatamente e foi ter com Jesus. Maria não pensa 2 vezes. Não. A Maria imediatamente... É quem que está chamando? Quem é que está me chamando? Ela vai e a Bíblia diz que ela se joga aos pés dele. Já começou diferente da Marta, porque em nenhum momento a Marta se prostra. Porque quando nós estamos muito revoltados com Deus, a gente não dobra o joelho nem a pau. Agora a Maria não, a Maria foi lá e fez isso aqui, ó. Ela vai falar a mesma frase da irmã. Ela diz assim: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido não. Por que que ambas falou a mesma frase? Porque era o mesmo sentimento. Era a mesma frustração, era a mesma decepção. A diferença é que a Maria entende que o melhor lugar, por mais que eu esteja decepcionado, ainda continua sendo aos pés. Por mais que eu esteja chateado, o melhor lugar ainda continua sendo os pés de Jesus. Por mais que eu esteja entristecido, o melhor lugar ainda continua sendo os pés do Salvador. Eu posso estar revoltado, mas eu estou no pé dele. Eu posso estar chateado, mas eu estou lá no pé dele. Eu posso estar entristecido, mas eu estou lá no pé dele. Oh, aleluia. E o que o salmista escreveu? O salmista escreveu que Deus não desampara um coração contrito e quebrantado. Não. Deus não vira as costas para quem está com o coração contrito e quebrantado. Hoje tem resposta de Deus para você que chegou aqui com o coração contrito e quebrantado. Hoje tem milagre para você que chegou aqui com o coração contrito e quebrantado, que já entendeu que por mais triste, decepcionado, frustrado que você esteja, você já entendeu que os pés dele ainda continua sendo o melhor lugar. Você já entendeu que é os pés de Jesus.
te falar, você pode até não estar vindo na igreja, mas a minha pergunta é, você está lá nos pés dele? Quem está entendendo isso aqui? Jesus perguntou para ela assim, olha a pergunta de Jesus: aonde que enterrou? Me leva lá. A Bíblia diz que Maria levantou e disse: vem e vê. Você percebeu que a Maria está apontando para o lugar do sepultamento? A Marta ficou ali num questionamento interminável e não apontou o lugar. A Maria, em poucas palavras. É por isso que eu entendo que não é por muito falar que seremos atendidos. Ela foi lá e mostrou, está enterrada aqui. Aqui é a tumba, aqui. Aí Jesus parou na frente. Jesus olhou para a multidão que estava ali. Não está escrito na Bíblia, mas mediante as palavras que ele disse, eu estou contente de não ter estado lá para que vocês creiam. O que vai acontecer é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então, peraí, baseado no que ele falou, fica claro que ele já estava no controle. Não, vou repetir. Fica claro que ele já estava no... Olha para essa pessoa e fala assim: está difícil, mas ele está no controle. Está doendo, mas ele está no controle. Oh, glória. Aleluia, ele está no controle. Eu imagino Jesus, não está escrito, mas eu imagino, olhando para aquela multidão. E sabe qual que era o papo? Sabe qual era a conversa no meio daquele povo lá? Pergunte qual. Olha, não é o mesmo que deu vista a cegos? É ele. Não é o mesmo que levantou paralíticos? É ele. Não é o mesmo que ressuscitou uns defuntos por aí? É ele. E esse daí, o Lázaro, não é quem ele amava? É. Por que ele não fez nada? Por que ele não apareceu antes? Os incrédulos já estão querendo jogar farinha no negócio. Os incrédulos já estão querendo jogar dúvida no relacionamento deles. É mais ou menos assim: ô Marta, vem cá, abre o olho com esse tal de Jesus aí, hein? Não é amigo coisa nenhuma não. No momento que você mais precisou, nem apareceu, meu. Por mais difícil que esteja, não deixa ninguém lançar dúvida no relacionamento que você tem com Deus. Vou repetir. Não deixa ninguém lançar dúvida no relacionamento que você tem com Deus. Quem está entendendo? Quando Jesus viu a incredulidade daquele povo, a Bíblia diz que Jesus chorou. É o menor versículo do Novo Testamento. Jesus chorou. Aí eles falou assim: olha lá como que ele amava, está chorando. Mas dentro de Jesus não está escrito, repito, não está escrito. Mas eu imagino Jesus chorando e assim, ó: eu estava esperando esse momento, esperando essa hora aqui. E isso vai ficar claro na oração que ele vai fazer. Olha a oração que ele vai fazer. Porque a Bíblia diz que ele diz assim: tire a pedra. A Marta, tira a pedra não. Já faz 4 dias. Ó, tá cheirando mal. Aí vai tomar aquela prensa de Jesus,
Porque Jesus é amor, mas Ele repreende também. Ele disse: não lhe falei. Você vê que aqui é direto, é com ela, é pessoal. Não lhe falei que se você crer verá a glória de Deus. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima. Vamos ver a oração que Ele fez? Vamos, você está pronto para ver a oração que Ele fez? Você já ouviu tanta história do Lázaro, né? Vamos ver como que foi a oração? Olha para lá para a tela, olha lá. Pai, Ele começa: Abba, eu te agradeço porque me ouviste. Ele mal começou a oração e ele já está falando que Deus já ouviu ele. É porque ele não está só orando ali, ele já estava orando. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro! Foi em alta? Lázaro! Vem para fora! Para não ficar dúvida, é para todo mundo. Quem está em cima da árvore ouvir, quem está em cima da montanha ouvir, para todo mundo escutar: Lázaro, vem. Mas já faz 4 dias, mas eu estou dando uma ordem: vem. Não, mas foi feito tudo o que tinha que fazer, mas eu estou dizendo: vem. Aleluia. Não, mas e as lágrimas de quem chorou pelo falecido? Não tem problema não, enxuga as lágrimas e comemora, porque Lázaro vem. Vamos lá, olha para cá. Vamos acreditar na cultura judaica. Se de fato a alma fica 3 dias do lado do corpo, depois de 3 dias vai embora, vai para um lugar específico preparado por Deus. Sim ou não? Sim. Jesus contou uma parábola um dia sobre o rico e o Lázaro. O rico morreu, foi para o Hades, lugar do tormento. O Lázaro foi para o céu. Não estou falando que é o mesmo Lázaro, ok? Amém? Mas presta atenção. Vamos acreditar que o Lázaro foi para algum lugar. Ele era amigo de Jesus, acreditava no Filho de Deus, então ele está no seio do Abraão. Ok? Ele já não está mais ali do lado do corpo, ele já foi. Mas quando Jesus deu o brado: Lázaro, vem! Eu imagino uma força puxando a alma dele. Eu não acredito que o anjo foi lá e falou assim: você tem que voltar. Não tem esses testemunhos dos arrebatamentos? Não tem? Quem já ouviu? A pessoa foi no céu, viu tudo, aí um anjo falou assim: agora você tem que voltar, meu filho. Não tem esses testemunhos? Não tem? Tem. Eu imagino uma força puxando o Lázaro de volta. E ele escutando a voz do amigo bem lá longe: Lázaro! Aquilo que parecia ser impossível vai se tornar possível agora. Aquilo que ninguém acreditava, agora todo mundo vai ter que ver com os próprios olhos. O Lázaro saindo de dentro da sepultura. O Lázaro saindo para fora. Oh, aleluia. Era para você estar dando glória só no Lázaro saindo para fora, tá bom. O Lázaro está saindo para fora. E eu quero acreditar que ele não saiu por lá, né? Eu acredito que ele saiu tudo assim, tudo torto, faz 4 dias que está lá. O corpo já está quase apodrecendo, mas agora ganhou vida, a alma voltou. Ele está saindo de dentro da tumba. Imagina as pessoas olhando, colocando a mão na cabeça e dizendo: não acredito nisso. As pessoas que não acreditavam em Jesus dizendo: agora eu acredito em Jesus. As pessoas
pessoas que duvidavam do poder dele, dizendo: agora eu creio, eu acredito nele. Não, 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 não. Por quê? Porque o que ele fez lá naquele povoado foi para que todos passassem a crer no poder dele, para que todos acreditassem que ele é o Filho de Deus. Não, não, vai ter que acontecer um negócio muito forte na tua vida. Para quê, pastor? Para que muitas pessoas passem a acreditar em Deus, para que muitas pessoas passem a acreditar que Jesus é olha para essa pessoa que está perto de você e fala: vai acontecer um negócio muito forte na sua vida. Fala. Ô pastor, eu estou nesse culto, eu fui convidado, eu não sou nem evangélico, eu tenho que fazer essas dinâmicas que o senhor manda do altar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem disse que eu estou pregando para os evangélicos? A minha mensagem vai além das fronteiras da religião. Aliás, eu não estou nem pregando sobre a placa de igreja, eu estou falando sobre ele. Eu estou falando sobre Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, é sobre ele. Então vamos lá de novo, pega da pessoa, fala assim: vai acontecer um negócio muito forte na sua vida. Aí alguém vai falar assim para você: nossa menina, seu santo é forte. Você vai falar assim: só vou fazer uma correção, ele não é santo, ele é santo dos santos. Ah, se eu fosse você, eu falava alguma coisa. Abre a boca, fala um aleluia, fala alguma coisa, meu filho. Fala alguma coisa aí, faz barulho. Isso, movimenta aqui, movimenta. Oh, aleluia. Se eu fosse você, eu já ia ficando de pé. Se eu fosse você, eu já ia enchendo essa casa de glória, de glória, de glória. Eu sei que está calor, eu sei que está quente, mas maior do que o calor, do que a temperatura, é a glória de Deus que está sendo derramada neste ambiente. É a glória. Eu senti de uma música, eu senti, filha. Eu não sei nem qual que vocês prepararam aí. Pode falar. Não, esse aí pode ser o segundo. Aquele lá assim, ó. Enche esse ambiente. Porque o Senhor vai encher esse ambiente de glória. O Senhor vai encher esse ambiente de vida. O Senhor vai encher esse ambiente. Vai encher. Oh, aleluia. Você está pronto para receber aquilo que Ele vai derramar aqui? Você está pronto? Você está preparado? Você está preparada? Aleluia. Aonde que é a enfermidade? Aonde que está doendo? Você vai falar assim: Jesus, eu creio em Ti. Sei que Tu és o Salvador. E eu declaro que o Senhor é o meu Senhor. Então a partir de hoje, pelo poder que há no Teu nome, eu estou livre dessa doença agora. E quando você sair por essa porta, você já não vai mais viver a sua vida condicionado à doença que está no seu corpo aqui dentro agora. Por quê? Porque você vai sair daqui acreditando, crendo. Por quê? Porque fé é crer sem ver. Você está desafiando o pastor? Estou desafiando a sua fé. Aonde que é o problema? Onde que é a crise, a situação difícil? Onde que é? Você está preparado para falar para Jesus agora? Quem está preparado? Talvez você está passando por um tempo de perturbação, fica ouvindo vozes, é um satanás, um demônio. Você vai colocar a mão na tua cabeça e falar assim: Jesus, me liberta agora. Quem crê? Então, com os olhos fechados, começa a falar com Jesus. Escuta essa canção. Ele vai encher esse ambiente de glória. Ele vai encher, ele vai encher, ele vai encher, vai encher. Oh, aleluia.
Fecha os teus olhos. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, Pode chorar, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez fazer, o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Revê a cara da tua igreja Fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Começa a receber Que agora. seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama a terra, clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Deixa o céu descer. que venha o teu reino sobre nós. Deixa o céu Que venha o descer. teu reino, que venha o teu reino. Deixa o céu descer. Eu invoco o Deixa teu o poder, céu Jesus. descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder
para sempre. Amém. Mantém. Deixa o céu descer, mantém. Você vai pedindo que venha o reino, que venha o teu reino. A oração ensinada por Yeshua HaMashiach em Mateus foi: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deus quer fazer coisas grandes aqui hoje. Eu pedi para os meus pastores passar orando em volta da igreja. E eles passaram ungindo em volta da igreja. E quando eles chegaram lá no fundo, me deu uma dor violenta aqui desse lado da cabeça. Alguém está tentando, e esse alguém que eu me refiro é uma entidade, está fazendo de tudo para afetar a cabeça de uma mulher aqui. E a escuridão, que não é da luz natural desse prédio, está lá no fundo. Só fecha os olhos e firma na oração. Filho do Deus Altíssimo, filho de Davi, o Messias anunciado, nosso Salvador e Redentor, a quem servimos e não servimos a nenhum outro. Eu invoco o poder de Jesus Cristo neste ambiente agora. Eu invoco o poder do Filho do Deus Altíssimo agora. Eu invoco o poder de Jesus agora, o poder de Yeshua HaMashiach agora. Aonde tiver um mal agora alojado, aonde tiver um mal espiritual, eu dou uma ordem agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo agora. Larga essa vida agora. Sai dessa pessoa, da casa dela, do meio da família agora. Eu estou dando uma ordem a todo espírito maligno, todo espírito de enfermidade, todo espírito de perturbação. Eu estou dando uma ordem agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Agora vai saindo, vai batendo em retirada. Senhor Jesus, assim como o Senhor lá em Betânia ressuscitou Lázaro no quarto dia, assim como o Senhor manifestou a glória de Deus, eu te peço, manifeste a glória do Abba, manifesta a glória do Pai, manifesta a glória de Deus aqui agora, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Agora, em nome de Jesus Cristo, agora, continua clamando, continua orando, na autoridade do nome de Jesus Cristo agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo agora. Tua para sempre. Amém. Meu Deus, quantas pessoas chorando. Tua é a glória para sempre. É o reino, o poder e é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre.
pedidos de oração. Pra sempre, amém. A Ele sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre nós, e pousa sobre nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós.
de nós e pousa sobre cada um de nós. E desce como fogo, vem come Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono De justiça, de justiça eternamente haverá um rei. a boa notícia é que ele voltará. Ele voltará para governar as nações em amor. Agora cante! E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade.
Diga amém. Quantos aqui sentiram a presença do Espírito de Deus? Você está na noite da resposta de Deus. Quantos de vocês recebeu respostas na palavra? Oh, aleluia. Toma o seu assento. Mais 10 minutos nós vamos terminar, amém? O calor está demais aqui dentro. Ou é só eu que estou sentindo esse calor? Eu peço a compreensão de vocês. Nós estamos passando por uma questão de oscilação de energia aqui nessa quadra. Não é só nós, o pessoal da Baterias Moura, Marmoraria, o pessoal do condomínio aqui. Nós já afetou 3 máquinas, queimou 3 máquinas nós já mandou consertar uma. Mas infelizmente quando começa o culto a energia cai. Por isso está esse calor. Nós estamos tentando amenizar com ventiladores, mas eu peço a compreensão de vocês. Amém? Amém, igreja? Só que isso não atrapalha aquilo que Deus tem para fazer. Porque eu creio e profetizo que você já está saindo daqui com uma grande vitória. Porque palavras que foram liberadas nesse altar queimou aí dentro. E o fato de ter queimado no teu coração é a resposta de que o Senhor vai fazer. Você acredita nisso? Ô Ruth, juntamente com a pastora Águida, traga essa irmã que está, isso, eu preciso ungir ela para passar minha dor de cabeça. Amém, querida? Só faz assim com a sua mão. Você está com alguém aqui hoje? É. O sobrinho dela. Vem aqui. Vou orar por você também. Quando ele levantou ali, eu vi malas em volta dele. Abaixou, calaparou, cheio. Lamadorico, lamandarabauash. Urande calabadauashui. E a mão do Eterno em cima, de pés. Deus é Deus de perto e Deus de longe. O mesmo Deus que atravessa municípios, atravessa estados, atravessa fronteiras. Dá suas mãos, filho. Eu unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Você é escolhido de Deus. E o Senhor manda te dizer que tem ouvido as suas orações, sua súplica, seu clamor. O diabo também tem trabalhado muito para você desistir. Mas tem muitas coisas aí dentro do teu coração, sonhos, projetos que são de Deus. E Deus está mandando te dizer que o tempo dele é perfeito. É só mais um pouquinho de tempo, filho. Fecha a mão. Isso. Fica com a mão no coração dele, filho. Tô com uma dor violenta desse lado aqui, ó. É isso que você está sentindo? É o que você vem sentindo já há alguns dias ou sentindo hoje? Não, alguns dias. Alguns dias? E eu tive uma visão de um punhal encravado. É um mal que insiste contra a sua vida. E esse mal quer ver você mendigando. Ele quer ver você mendigando para parentes. Ia começar a mendigar até para quem não é parente. Ou estou falando bobagem aqui, filha? Não. Só que o que você já viveu, muitas pessoas que têm até mais idade que você nunca viveu. Verdade. Seus pés já pisou em lugares e nações que pessoas aqui nem sonhou. Seus pés também vai pisar em nações. Porque a maior bênção para a tua vida não está aqui no Brasil. Mas presta atenção. Quando eu orar, o anjo de Deus vai tirar esse punhal que está aí. Amém. Porque é espiritual. Amém, filho? Amém. Fecha os olhos. Estenda as mãos para cá. Jesus, não é sobre mim, não é o que eu faço. Eu só sou um homem falho e frágil. O poder que opera aqui é o poder do Senhor. Liberta agora, Jesus. E o mal que veio para a cabeça dela, agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, agora, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Todo mal, sem envergonhar ela, sem vexame, vai para o lugar que Jesus já determinou para vocês. Pode abraçar ela. Abraça ele, filho. Você pode dizer glória a Deus, 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 glória a Deus. Ô filha, atrás da minha mãezinha ali, da Armandalva, atrás dela. Isso. Você, filha, vem aqui, vou te ungir. Por cima da roupa mesmo, unge a sua mão. Por cima da roupa mesmo, coloca a mão aqui, ó, entre a camiseta dela e a cintura dela aí.
Jesus tem poder. O sangue de 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 Jesus tem poder. Quando a obreira colocou a mão aí, eu vi um cordão estourando. Tem um trabalho de feitiço para sua vida. Foi pego uma boneca, foi alfinetada a barriga da boneca, representando seus órgãos internos, a região ginecológica. Foi derramado um líquido vermelho. Para você começar a ficar doente. E você ia começar a passar mal quando chegasse na igreja. Porque o diabo não quer ver você aqui. Só que mesmo com pouca força, você tem buscado a Deus. E o Senhor tem visto isso. Porque às vezes a vontade não é estar aqui. Você está vindo por uma necessidade. E o Senhor usa a minha vida para dizer que te ama. Tem um propósito com a tua casa, com a tua família. E hoje, esse mal está sendo destruído, cancelado, anulado. Você está entendendo, filho? Ou eu estou falando bobagem aqui? Estou jogando palavras ao vento. Só que hoje começa um novo tempo na sua vida. Muitos não acreditam em você, não acreditam na sua que você tem buscado. Só que hoje Deus me usa porque Ele viu o teu coração. Começa um novo tempo. E nesse novo tempo, pessoas vão embora, outras voltarão. Nesse novo tempo, vai ser trabalhado no teu coração o perdão. Porque num dos momentos mais difíceis da tua vida, muitos vão virar as costas e teu coração ficou machucado. Aí você tentou se reerguer e foi julgada. E está sendo julgada ainda. Porque uma coisa é o Lázaro sair com 4 dias da sepultura. E quem não sai da sepultura? E a vida da pessoa trava. Estenda as mãos para cá. Me deu até tontura agora. Jesus, o Senhor a ama. O Senhor tem visto o coração dela. Começa um processo agora na vida dela. Começa o processo da nova criatura. Em nome de Jesus, eu profetizo esse novo tempo, pois eu tenho visto sobre a vida dela esse novo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Abraça ela. Amém, filha? Quem quer viver esse novo tempo? A minha pergunta para você é: faz quanto tempo que a tua vida travou? Porque o céu fala no meu espírito aqui que tem pessoas que a sua vida travou de um jeito. Mas eu quero profetizar que vai destravar. Vai destravar, vai destravar. Só que para você viver esse novo tempo, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. E vai ser tratado em você alguns sentimentos que insistem em permanecer no teu coração. Porque não tem como derramar vinho novo em odres velhos. Vou repetir, não tem como derramar vinho novo em odres velho. Porque o odre velho rompe, rasga. O Senhor quer derramar vinho novo na tua vida, mas para isso,
Eu vejo o Senhor derramando vinho novo hoje. Eu vejo o Senhor derramando vinho novo hoje. Eu vejo o Senhor derramando vinho novo hoje. Vinho novo, vinho novo, vinho novo. Amém, filhos. Quem vai vir terça-feira que vem aqui? Quem vai convidar mais um? Você já está interessado em saber qual vai ser a próxima pregação? Porque, vou te falar, Alexandre, vou te falar, filho. A minha oração, filho, é que as pessoas venham para a igreja, mas com aquele desejo, com aquela vontade. Qual vai ser a pregação de hoje? Qual vai ser a palavra de hoje? Quem que vem para a igreja assim? Quem que vem para a igreja assim? Quem que vem? É mesmo? Presta atenção, nós já estamos caminhando para encerrar. Quem entrou no voto dessa campanha dos 7 dias, das 7 terças da resposta? Quem entrou no voto? Fica de pé. Quero ser profeta na sua vida. Sobe aqui no altar. Sobe aqui no altar. Vem aqui, vem aqui. Pode subir o altar. Não vai embora antes da última oração, amém? Ô filho, você tem vindo aqui na igreja? Já faz alguns dias? Primeira vez? É mesmo? Você veio com quem? É mesmo? Rapaz, eu olhei para você, eu vi você como obreiro aí na porta. Mas você é um obreiro. Pode vir, gente. Pastor, qual foi o voto da campanha? São 7 terças-feiras. Eu lancei um voto aqui na direção de Deus de R$70. Alguém vai falar que o número 7 é o número da perfeição. As pessoas mais místicas, né? Mas eu digo que o número 7, ele tem um significado muito mais importante do que perfeição. Porque na Bíblia, o número 7 é o número da totalidade de Deus. É quando a obra conclui. Eu quero declarar sobre a vida de cada um de vocês que nada vai ficar pela metade. Eu estou declarando nesta noite, nada vai ficar pela metade, filho. Nada vai ficar pela metade, filha. Nada vai ficar pela metade. Não se conforme com a metade. O céu está falando isso. Não se conforme com a metade. Quando você serve um Deus que faz obras completas. Amém? Mais alguém vai entrar nesse voto hoje de 70? Ainda dá tempo. Por favor, filho. Mais alguém? Pode subir. Olha lá, minha mãezinha já está vindo. Dá um envelope para ela aqui. E se a minha mãe biológica estiver assistindo, nada da senhora ficar com ciúmes, hein? Pode subir. Esses dias minha mãe assistiu o culto, né? Ela viu chamando de mãezinha e tal. Ela falou assim: que negócio é esse aí? Eu falei: é fazer o quê? A senhora mora longe de mim?
Deus tem que levantar umas mães para mim, né? Porque... Não é verdade? Quem conhece a minha mãe biológica aí, a dona Elisa? Minha mãe é pura alegria. Mas deixa minha mãezinha vir aqui, minha mãezinha. Essa aqui me adotou. Isso, me adotou. É o quê? Meu irmãozinho pastor. A filha mais velha dela fala, meu irmãozinho vai vir? Ah lá, pronto, já adotou. Ah, é? Vai ter pau então, vai ter briga. Olha pra cá, diga glória a Deus. Diga assim, Deus é Deus de obras completas. Eu quero orar para isso. Eu estou entrando no voto com vocês. Eu e a minha esposa. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, Rei do universo, Tu és Meleque Haolam, o Criador de todas as coisas. Senhor, o profeta disse que do Senhor é o ouro e do Senhor é a prata. O Senhor é um Deus de obras completas. E nesta noite eu oro, ó Deus, pela vida de todos os teus filhos e tuas filhas. E eu peço que o Senhor venha concluir a obra na vida desse homem e dessa mulher, Pai. Nós não vamos nos conformar com a metade, Pai. Senhor, nós cremos que o Senhor tem o poder para fazer tudo. E nós cremos que nós vamos viver e contemplar os milagres do Senhor nas nossas vidas. Senhor, eu oro junto com eles, porque eu entro no propósito com eles, Pai. Senhor, e hoje nós aprendemos que o Senhor é a resposta. O Senhor é aquilo que nós precisamos, é tudo que nós precisamos, Pai. Deus abençoe os teus filhos e que o Senhor venha honrá-los. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, gente. Pode vir, pode trazer, pode colocar os seus votos em nome de Jesus. Tem mais máquina aí? Você que vai fazer a sua oferta do culto, a oferta do culto. Pastor, qual é o valor da oferta do culto? O valor da oferta do culto, quem determina é você. É aquilo que Deus coloca no teu coração, amém? Então, em nome de Jesus, você que vai fazer a oferta do culto, seu dízimo, no bolsão da cadeira à sua frente tem envelope. Pega agora o envelope. Eu quero orar por vocês nessa noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa a tua igreja. Abençoa todos aqueles que têm sido fiéis a esta casa, mas principalmente fiéis ao teu reino, Senhor. Que o Senhor possa honrá-los, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa abrir portas, Pai, e que o Senhor possa prosperá-los. Abençoe. Eu também peço, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que hoje não tem uma oferta, mas eu peço que o Senhor abençoe com toda a sorte de bênção, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sai do teu lugar, venha trazer sua oferta, sua semente, em nome de Jesus. Saiba que você está abençoando uma igreja, uma obra que tem feito ações sociais, que tem feito a obra missionária. Então abençoe. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu, vai ficando de pé, gente, para nós ir. Vamos fazer a última oração. O farol que preciso, como eu preciso,
Eu preciso te sentir todo dia. Vamos orar. E olhar pra tua luz pra não me perder. Nós vamos encerrar com isso aí, tá? Nós vamos encerrar com isso aí. Amém, gente? Foi bênção para vocês hoje aqui? Foi? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Isso aqui é a primícia que ela faz na vida da pastora. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Israel. Em nome de Jesus, filho. Amém, gente? Minha amiga Flaviana está ali, ó. Deus abençoe. Amém, Flaviana? Que bênção. Flaviana é uma bênção. Em nome de Jesus. Está acompanhada ali. Deus abençoe. Em nome de Jesus. A Flaviana que cuida da pastora Kelly, viu? Lá na Ozônio. Ô, glória. Uma bênção. Filha da Mari, do Anderson, meus amigos.